Agora, começando os casos especiais. Qual é o primeiro caso especial? Olha o 1A. Quando eu tiver vários adjetivos falando de um único substantivo, o que você precisa olhar? Se esse substantivo, esse único substantivo, indica individualidade, uma unidade que só existe um. Tais como, quando você fala povo, só existe um, mas cada povo é único. Quando eu falo país, cada país é único, mas tem vários países que falam dele. Quando eu falo estado, nação, língua, idioma, poderes, governo, policiais, literatura, continente, eu tenho um único substantivo, mas cada um deles tem a sua individualidade. Então, quando eu falar o país, você vai me perguntar qual? Brasil? Alemanha? França? Inglaterra? Japão? Tem que saber qual é. Então, o que acontece quando eu tiver vários adjetivos modificando esse substantivo? Olhem bem, se o substantivo, que é único, estiver no plural, os adjetivos terão que ficar no singular sem artigo. Por quê? Porque eu tenho que especificar cada individualidade. Então, o substantivo vai estar no plural, mas ele é único. Mas ele está no plural, porque eu vou falar o quê? Os povos, e vou ter que falar de vários povos. Vou falar os países, mas vou ter que falar de vários países. Então, sempre que o substantivo indicar unidade, os vários adjetivos não poderão ter artigo. Por quê? O substantivo estará no plural e cada adjetivo ficará no singular para especificar cada unidade. Então, vejam bem, estudei as línguas. Não tem várias línguas? Portuguesa, alemã, francesa, inglesa, italiana, japonesa, chinesa. Então, língua é unidade. Mas quando eu falar as línguas, aí eu vou ter que unificar cada uma delas. Então, por isso, não pode aparecer artigo. Porque eu vou falar que eu estudei as línguas inglesa e francesa. Cada uma é única. Aprendi os idiomas. Idioma é um só, mas eu vou falar no plural porque eu vou especificar cada um. Então, quando eu puser o substantivo no plural, o adjetivo não pode ter artigo, porque você não pode falar aprendi os idiomas, o japonês, o chinês, não pode. Você estudou, aprendeu os idiomas, quais? Japonês e chinês. Visitei os países, quais? Alemão e italiano. Colocou no plural, esse país é único, mas quando eu pluralizar, eu quero a unidade de cada um. Ficou claro? Olha só, visitei os países, alemão e italiano. Cada caso é único. Estudei as culturas. Todo país tem a sua cultura. Então, você vai estudar a cultura. Cultura é única, é individual. E quando eu falo as culturas, eu quero cada uma do seu país. Então, eu estudei as culturas holandesa e brasileira. Negligenciou os poderes. Nós temos dois poderes, o temporal e o espiritual. Então, usei o substantivo que é único, que indica unidade. Quando eu puser vários adjetivos, todos eles têm que estar no singular e sem artigo. Agora vamos treinar. Aprendemos os idiomas francês e alemão, sem artigo. Estuda as culturas inglesa e alemã, sem artigo. Então, o adjetivo concorda, idioma é masculino, tudo no masculino. Cultura é feminino, tudo no feminino, mas não pode ter artigo. Entendemos as literaturas grega e romana.
Deve confundir com a fruta, né, romã? Então, literatura é uma coisa única, mas cada país tem a sua literatura, a sua cultura, o seu idioma. É isso que você tem que prestar atenção. Então, pluralizei o substantivo, adjetivo sem artigo e a concordância. Nós estamos na concordância nominal, então tem que estar tudo combinado. Admiro as culturas espanhola e portuguesa. Adjetivo no singular e sem artigo. Falo as línguas inglesa e francesa. Língua é uma unidade, mas cada país tem a sua língua, o seu idioma. Então, o adjetivo tem que concordar, mas tem que ficar no singular e sem artigo. Admiro as nações. Nação, cada país tem a sua nação. Então, aqui vai ser a nação americana e alemã. Adjetivo no singular e sem artigo. Ela leciona os idiomas. Idioma é único, cada país o seu. Então, no masculino singular e sem artigo. Ela leciona os idiomas russo e japonês. Aprecio as comidas. Cada país tem a sua comida típica, né? E dentro do país, nós temos cada estado com a sua comida típica. Então, aprecio as comidas japonesa e italiana. Eu adoro as duas, não sei vocês. Então, o que aconteceu? Adjetivo no singular e sem artigo. Vocês conhecem os povos. Povo é único, está no plural, então tem que falar tudo no singular. Vocês conhecem os povos chinês e uruguaio? Adjetivo no singular, sem artigo. Os governos estadual e federal. Governo é único, cada um é único. Só tem um governo federal, um estadual, um municipal. Então, falei no plural, o adjetivo tem que ficar no singular e sem artigo. As polícias, tem a estadual, tem a municipal, tem a federal, cada uma é única. Então, as polícias estão no plural, estadual e municipal, no singular, sem artigo. Beleza? Agora vocês vão ver qual é a diferença quando o mesmo substantivo estiver no singular. Então, notem, aqui o substantivo único tem que estar no plural e os adjetivos no singular sem artigo. Imagino que vocês já estão sabendo como é que vai ser na regra B.